vocês já podem ir pensando no subtítulo, que é o próximo passo. O que acontece se tem um outro livro com título igual? Porque eu já vi livros com títulos iguais, né? Livro não é que nem marca, gente, que não pode. Pode. Por isso que quando você tem um livro, você quer realmente que ele faz parte, por exemplo, o meu, eu vou registrar, porque ele leva o nome da empresa, do movimento, legado de impacto, então eu vou registrar. Só que aí você não registra o livro a gente registra os direitos autorais, que é o registro que comprova que o conteúdo é teu. Então pode ter várias sabedoria para elas, só que se eu registrei o que está aqui, alguém copiar, mesmo que o título seja diferente, aí não pode, é plágio. Mas o título pode, só que quem bota nome de um movimento, nome de uma marca que quer levar para frente, aí faz o registro do INPI, que aí sim, daí ele fica protegido como uma marca. Mas mesmo assim as pessoas podem colocar o nome de livro, porque é livro. Só que aí só que aí fica a tua marca, né? Porque, por exemplo, tu quer fazer uma caneca, tu quer fazer um outro negócio, aí fica a tua marca. Mas livro pode ter. Não aconselho. Por exemplo, se tem um livro muito conhecido, aí você vai lá e bota o mesmo nome, não vai ter nenhum problema, mas não é legal, é melhor ser mais autêntico, algo seu e tudo mais. Subtítulos prontos. A parte mais demoradinha, gente, é o passo 4, que é a estruturação do capítulo. O que a gente vai pensar? Algumas pessoas perguntam pra mim assim, Grazi, quantas páginas tem que ter um livro? Quantos capítulos tem que ter um livro? Não existe uma regra pra isso. Tem que ter o conteúdo, a mensagem, tem que passar a mensagem central. Por isso que a mensagem central é o primeiro passo. Porque tudo que eu vou fazer a partir disso tem que ser congruente com ela. Senão não faz sentido. Então, tem que ser 20 capítulos, tem que ser 10, tem que ser 5, tem que ser 200 páginas. Eu gosto de fazer com no mínimo 150 páginas para não ficar um livro muito fininho e não ficar atrativo. Fica um livro mais robusto, mais bonito, ele fica mais atrativo, mas não quer dizer que tenha que ser assim. Então, quando a gente pensa no capítulo, eu sempre sugiro, é uma sugestão, não quer dizer que tenha que ser, de 7 a 10 capítulos é um número bom. Não precisa ser tamanhos iguais. Quando a gente faz coautoria, por exemplo, eles têm a mesma quantidade. Porque é uma coautoria, é um padrão que a gente cria. Mas foi a gente que criou. Não é uma regra do mercado editorial que tem que ter e tudo mais. E quando é um livro solo, você não tem essa preocupação, tá? Então, quando a gente pensa nos capítulos, qual é a mensagem central? Tá aqui. Os capítulos são como se fossem os passos da jornada. Tá, então a minha mensagem central é restaurar a identidade da mulher, por exemplo. O que eu preciso entregar para ela que vai acontecer isso aqui? Porque é a transformação principal. Então, o que eu preciso? Qual é a parte da minha história? Aí, deixa eu explicar uma coisa. Tem livros, tem diversos tipos de livros, gente. Eu tô explicando uma forma, tá? Mas tem muitas formas, não tem um jeito certo. Mas tem a autobiografia, que você vai compartilhar toda a tua história, com detalhes. E tem o livro de conteúdo, que são os mais... Aí depois tem ficção, romance, essas coisas tudo. Mas a gente não vai falar disso, a gente vai falar de um livro mais voltado para impacto, né? Eu gosto, quando alguém pergunta, Grazi, lança uma autobiografia ou eu lanço um livro de conteúdo? Eu gosto de sempre instruir a ser um livro de conteúdo com história. Porque a história pela história é mais uma história. Parece que eu tô me contradizendo. Eu disse que a história de vocês é importante, e só que para uma pessoa que tá lendo, que nem conhece vocês, tipo assim, quem é essa pessoa? Eu nem sei quem é essa pessoa. Então tem que ter aquele conteúdo, tem que ter aquela envolver a pessoa na história. Então, por isso que a autobiografia, quando trazida só para registrar a história, não é muito a nossa pegada da Legado. Não é muito o que a gente faz. Exato, né? Vou conhecer a pessoa, mas e aí? Vai acrescentar o que na minha vida? Tipo assim, eu consegui isso. Entendeu? Então me ensina a conseguir isso aí. Exatamente. Então, o estilo que a gente trabalha mais na Legado é esse estilo que mistura conteúdo, porque a história ela é muito importante, ela valida. Porque assim, tu vai falar de traição, mas tu nunca foi traída. Entendeu? Tu não passou por isso. Aí,
a pessoa não é que ela não vai ouvir, não vai, talvez pode transformar também, mas ela não vai, nossa, mas ela passou por isso também. A história, gente, quando compartilhada, e aí não falo só em livro, né? Usa-se muito a palavra storytelling no marketing pra gente compartilhar. Qual é o objetivo de eu compartilhar a minha história? É a pessoa se ver na minha história. Então, quando a gente faz aquele vídeo cheio de storytelling, por que engaja tanto com as pessoas? Porque as pessoas se identificam, gera identificação. Então, no livro não é diferente. Só que, claro, eu vou trazer com muito mais intencionalidade, porque eu tô fazendo algo que eu quero registrar e vai ficar, né, por gerações. Então, eu vou pensar mais, vou fazer com mais intencionalidade. Então, quando eu penso na estrutura do livro, eu penso no primeiro o conteúdo que é congruente com a mensagem. então restauração de identidade, o que eu preciso? Falar de autoimagem, autoestima, experiência com Deus, enfim, o que é isso? E aí eu vou olhar para minha história, o que eu vivi que eu precisei curar na minha vida? Qual foi a cura que eu precisei para resgatar a minha identidade? O que precisou acontecer na minha vida para que eu entendesse a importância de uma vida com Deus, por exemplo? O que ficou claro para mim que eu sou filha de Deus? Entende? Tudo relacionado à mensagem central. Então é como se fosse, enfim, um vídeo, você vai fazer um vídeo, não tem os passos? Passo 1, passo 2, passo 3. Mentoria, você vai criar os encontros de mentorias. Encontro 1, encontro 2, encontro 3, tem esse conteúdo. Então o livro é a mesma coisa, só que vai mudar a narrativa depois. Eu explico um pouquinho sobre a narrativa, mas é basicamente isso. Então você pode criar uma trilha para a pessoa, o que ela precisa e o que eu posso entregar no que ela precisa. Porque tem uma linha tênue, né? Talvez ela precise disso, mas eu não tenho essa experiência. E talvez não seja o objetivo do meu livro. Mas eu tenho a experiência X que vai encaixar ali, que vai fazer a transformação na vida dela, que vai gerar a transformação na vida dela. Aqui, o ponto de partida. Aí eu coloquei um exemplo, a minha realidade antes de tudo. Então, por exemplo, se você vai se basear muito na sua história, o capítulo 1 pode ser algo de como tudo começou, mas não com essas palavras. Sabe, por exemplo, o ponto de partida, o que me feriu. Então, algo que vai trazer a parte... E a gente sempre traz a parte, quando pensa na história, a parte desafiadora, mas que tenha uma transformação. Nunca traga assim, porque senão você se coloca no lugar de vítima. Às vezes você tá pensando, eu quero ajudar, vou compartilhar a minha história porque eu quero ajudar. E aí você só traz a parte ruim. Aí pode confundir essa mensagem com uma pessoa que está se vitimizando e não como alguém que está gerando impacto. Se alguém estiver pronto e quiser compartilhar, que aí eu posso ajudar, que ajude talvez outras pessoas, outras que estão ainda no processo. Coloquei aqui o título e o subtítulo, coloquei 2 ideias, essa, dei aqui os tópicos. Eu posso falar para elas, para usar como exemplo? Acho que tu vai entender. Eu vou dar um exemplo aqui. A Carmen ela colocou algumas opções de títulos. Aliás, de mensagem central, né? O primeiro, né? Eu vou explicar para vocês como que isso como que uma coisa pode ficar diferente. Talvez ela estava pensando na mesma, só que trouxe diferente ou mensagens diferentes? Não, é o mesmo... A mesma essência, o mesmo propósito, tá. Só que com títulos diferentes. Por exemplo, ela trouxe aqui a identidade restaurada. Ela trouxe outro ponto, obesidade, falta de amor próprio. Identidade restaurada é algo que se fala muito. Não tá errado? Não tá errado. Só que, vocês entendem que já tá batido? Que é algo que fica... Por exemplo, eu escolheria obesidade e falta de amor próprio. Por quê? Porque ele pega alguma dor específica. E que fala de identidade também. Está dentro da mensagem, entendeu? Então, quando a pessoa olha a palavra obesidade, se ela tem essa dor, ela já vai bater o olho, já vai querer. Entende? Então, às vezes, quando a gente vai pensar em algo, até mesmo na mensagem central, porque a mensagem central é o que vai envolver toda a narrativa da divulgação. Por isso é importante. Porque não é só para a mensagem central do livro. Como é que eu vou divulgar esse livro? Como eu vou gerar desejo nas pessoas de comprar o meu livro? Então,
eu, olhando, eu entendo que se tem algo mais específico, não que identidade não seja, mas fica muito ainda repetitivo. Mas vamos lá pro título dela. Propósito em cada cicatriz. Legal, porque tem o propósito, mas tem a cicatriz que mostra que teve algo que foi curado, então traz algo diferente. Jornada da dor à superação, então a pessoa já entende que é uma jornada. Luz na tempestade, ó, esse segundo aqui seria o segundo... Deixa eu só entender. Na tempestade, o título e o de baixo, o subtítulo. O subtítulo, gente, precisa ser... Percebe que os dois não estão deixando claro? Estão mais abrangentes. Então, ó, propósito em cada cicatriz, jornada da dor à superação. Já tão abrangente. É como se o título precisasse ser algo mais impactante e o subtítulo explicando o que quer dizer plano, mais ou menos, né? Uma coisa mais... Por exemplo, como eu venci a obesidade e encontrei propósito, como eu encontrei amor próprio. Ficou mais claro. Ou 10 passos, passos eu não gosto muito porque parece que a jornada da cura para a obesidade e o amor próprio. Mais ou menos, entende que fica mais claro? Fica mais objetivo. Mas não tá ruim, só precisa trazer mais objetividade. A infância não é o chão que pisamos a vida toda. Legal, porque essa frase é uma frase que a Carmen fala bastante, já ouvi ela falando nos podcasts. E é legal, gente, porque assim, ó, tem uma coisa que a gente tem que pensar quando escrever o livro. Nessa identificação, em criação de marca mesmo, fixação de marca. Então, por exemplo, quando vocês verem o meu livro, vocês vão ver que tem muito palavra legado, impacto, deixar uma marca no mundo. Muita coisa que eu falo nos vídeos, que eu falo nos eventos, tá lá no meu livro. Por quê? Eu poderia usar palavras diferentes? Poderia, que tenha o mesmo significado. Mas quando ela traz aqui, ó, algo que ela já fala bastante, cria-se uma repetição. E essa repetição fixa a marca dela. Então isso é muito importante. Por quê? Porque as pessoas vão começar a compartilhar essa frase, vão começar a falar sobre isso. E quando vê as pessoas, nossa, de onde que é essa frase? Do livro X, da Carmen. Entendeu? Então isso vai gerando essa... Então foi muito legal a ideia. Mas aqui você quer trazer o início, né? Da tua jornada ali. A dor, ciclos. Eu colocaria algo mais completo. A crise de ansiedade, quando eu me perdi. Legal, ela trouxe um título e algo trazendo sobre o que é o título. As consequências. Traria consequências do quê? Mas reforçando. O processo da cura, o grande despertar, o renascimento, posicionamento, seu chamado. Tá bom. Ficaria melhor ainda se a gente trouxesse mais evidência sobre o que é cada coisa, que gerasse mais curiosidade, sabe? Pra mim ler. A dor, mas é a dor do quê? Por quê? Se é uma dor que eu passo por algo parecido, eu vou querer, nossa, deixa eu ver que ela viveu isso. Então deixa eu ver o que foi, o que ela tá contando aqui. Então mais especificidade melhora o título. E no título do livro pode ter título e subtítulo também, tá? Em alguns casos. Nutrindo vidas com amor, transformar vidas através da nutrição com abordagem de corpo, alma e espírito. Ó, o que tá embaixo do título seria o subtítulo. Isso seria uma mensagem central. Isso. O subtítulo, ele tem que... aí seria assim, ó. Tenha a sua vida transformada através da nutrição com abordagem de corpo, alma e espírito. Entende? O subtítulo, ele dá um direcionamento, ele dá é aqui. Mas, transformar vidas através da nutrição seria a mensagem central. Seria como se fosse a tua missão. Ótimo. Tu já escreveu o livro? Por isso que ela estava concentrada ali. Deixa eu ver aqui. Ó, o capítulo 1, vazio. Vazio que a comida não preenche ou fome emocional.
eu deixei os dois porque, como eu trabalho muito a fome emocional, eu falo muito dessa característica da alma, né? Ai, eu preciso comprar teu livro já. Ó, faz a pré-venda. E eu pensei assim, eu vou abordar os 3, daí no capítulo eu vou trabalhar o corpo, e daí o que é o corpo saudável, a parte, né, da nutrição, que daí eu vou trazer o conteúdo da nutrição, e aí a alma, que eu quero falar sobre essa parte que as pessoas não têm entendimento, que o pensamento sabotador está influenciando o que ela está comendo, então a fome emocional tem que tirar. Tá ótimo, não tá errado. Mas o que eu faria? O que eu instigaria? Aqui eu instigaria a curiosidade. Cuidado, isso pode te matar. Do que a gente falou do açúcar? Isso é uma característica que tu já pegou, que tu já fala, e gera curiosidade. Opa, o que pode me matar? Deixa eu ver esse negócio. E aí talvez tu possa fazer um subtítulo. A cura da fome emocional. Porque, ó, já gerou interesse nela. E quando você percebe que gera interesse numa pessoa, já é um negócio que a gente sabe que vai vender. Tá validando? Então já foi validado aqui, entendeu? Mas assim, eu colocaria um pouquinho mais de curiosidade também, já que no teu caso dá pra gerar muita curiosidade, entendeu? Tem casos que dá mais, tem casos que dá menos. Então no teu caso dá pra explorar muito isso. Talvez não aqui, talvez num outro capítulo, porque a pessoa já tá sabendo que é sobre nutrição, já sabe que é Nutrindo Vidas com Amor. Então ela já tem um conceito que é sobre saúde. Mas aí tu bota no subtítulo. Quando tiver algo que gera curiosidade desse jeito que eu tô trazendo pra ela, sempre tem que ter o subtítulo. Então, assim, se você tem um conteúdo que dá pra fazer isso, dá pra explorar, e que seja de verdade, a gente nunca usa uma técnica pra trazer algo que não é verdadeiro. Porque aí você gera descredibilidade. Então, no caso dela é verdade, açúcar mata, ou obesidade mata. Entende? Então é uma coisa que de verdade pode matar. E sabe o que é legal também? Trazer frases de impacto pra trazer ênfase no livro. Então, por exemplo, essas frases que a gente tem, né, que a gente já fala mais, precisa vir no livro como um destaque, numa página só. Porque normalmente ela é compartilhável, as pessoas... É assim, uma diagramação bonita, atrativa, que chama a atenção. As pessoas querem compartilhar, sabe? E aí valida o que você já fala, reforça a tua marca e faz as pessoas compartilhar. Então é muito estratégico. Por isso que assim, a gente pensa assim, eu vou escrever um livro de impacto. Só o conteúdo importa. O conteúdo importa muito. Mas não é só o conteúdo. Como você traz o conteúdo... Porque, como eu falei, se a pessoa não lê, não vai transformar ninguém. Mas pode ser um conteúdo mais profundo que tem. A pessoa não leu. Agora, essas técnicas que eu tô ensinando, ela é realmente para fazer com que a pessoa leia e compartilhe, que aí gera um resultado ainda maior. Passo 2 é o título, né? Tá, peraí. Posso ler em alto? Mensagem central. Influenciar para o reino de Deus, ganhar vidas para Jesus, testemunhar o que Jesus é capaz de fazer na vida dos seus filhos quando você diz sim a Ele e não para o mundo. Tá ótimo, mas pode ser mais resumida e mais objetiva. A mensagem central, quanto mais objetiva for, mais fácil fica até para você criar uma narrativa em cima dela, né? Mas é assim que começa, tá certo? O título, eu disse sim, de dentro para fora. É tudo título, tá, entendi. Eu deixei separadinho. Tudo é teu vivendo o id. Subtítulo, ele disse vinde a mim e eu fui. Legal, eu gostei, já imaginei. Já imaginei a capa assim, Jesus tendo na mão, e a menininha. Isso é algo que tá no meu coração, ele disse, vinde a mim e eu fui, há tempo já. O Senhor já tinha colocado isso no meu coração, mas muito antes dele plantar essa sementinha de escrever. Eu até comentei contigo quando você conversou comigo, né, que desde o ano passado, eu já vinha sentindo essa vontade de colocar pra fora, não só falando, como eu já faço ali nas minhas redes sociais, em tempo e fora de tempo, mas escrever também. E aquilo que tu falou no início aqui da conversa sobre a síndrome de impostora é muito doido, porque eu negligenciei isso, eu fui deixando de lado durante meses. E foi passando mês, e o Senhor vinha plantando mais uma sementinha, me confirmando, sabe, durante esses meses, que eu preciso fazer isso. Eu hoje não entendo, tanto que foi uma luta pra mim estar aqui hoje, né? Eu digo aqui nesse dia mesmo. Sim.
E essa questão da síndrome de impostora, nossa, o pensamento assim, meu Deus, eu escrevi, sabe? Logo eu. Aí eu ficava pensando, meu Deus, o que que eu vou... Como assim eu vou estar lá no meio dessas mulheres, né, que já tem mais bagagem, mais experiência e tal, não sei o quê. E aí eu fiz um propósito de 15 dias antes de vir. E aí mais uma vez essa frase me veio, assim, do Vinde a Mim, né? Enfim, eu escrevi sem entender e deixei anotadinho. E aí agora eu fui colocar, né, nas anotações e parece que vai tudo se encaixando, né, se ligando. Eu gostei bastante porque é original, é algo que a gente não se ouve muito falar. A gente já lembra do versículo, Vinde a mim, todos que estão cansados. A gente já lembra, mas não é exatamente o versículo. Então traz uma jornada de fé e testemunho. Se eu tivesse que escolher entre o primeiro e o segundo, eu colocaria o primeiro. Mas o segundo não tá errado. Deixa eu ver aqui os títulos. Minha infância vai ser o ponto de partida. Esse aí eu não cheguei a conseguir formar o título, mas no caso vai ser a minha infância. Entendi. Você quis trazer o conceito do que você vai trazer. Ok. E isso aqui faz parte de um brainstorming bem importante, porque às vezes tu não lembra do que tu não... Na hora tu não decide o título, mas tu sabe o que tu vai contar. Isso já é um passo gigante. Tu saber o que tu vai falar ali. Talvez ainda mais importante que eu definir o título, porque tem gente que já pensa no título, já quer algo bonito, né? Já pensa, nossa, tem que ser algo bonito. Mas não sabe nem o que vai escrever depois, aí depois não flui a escrita. Assim, ainda é mais importante do que o próprio título. E claro, depois lapidar o título, né? A dor da rejeição, adolescência no mundo, fundo do poço, ansiedade, entrega da vida a Jesus, batismo nas águas, identidade. Eu entendo que você quis trazer tudo o que você vai trazer, né? Mas para título precisa... Isso. O título ainda não... Mas tá certo. Mas o assunto... O assunto. Vocês viram, gente? Olha só. Já temos a mensagem central, a gente já tem título, subtítulo e o que vai escrever em cada capítulo. Olha que passo gigante que vocês já deram, né? E depois é só lapidar, melhorar e enfim... Ninguém começou perfeito. Se alguém começou, me ensina, porque eu quero fazer tudo perfeito. Então, assim, tudo começa com uma decisão. A gente entender que nunca é sobre nós. É através de nós